Bom dia. Eu quero agradecer ao IPE o convite, participar aqui com vocês nesse momento importante, momento importante inclusive no Brasil, Essa discussão vai e volta várias vezes e é um prazer estar aqui falando desse assunto com vocês. Então, ela já me apresentou, como psicóloga mesmo. Trabalho com a área da criança e adolescente já tem um tempinho, Na verdade, quando a Tina que entrou em contato comigo, eu nem tinha reconhecido. Olha que eu falei, Tina, é você, Foi uma surpresa bastante agradável. Eu disse, nossa, eu vou para lá, nem conheço o pessoal, não conheço. Sim. Então, trabalho na área com criança e adolescente desde o meu estágio, já tem um tempinho. Trabalhei na aldeia juvenil na PUC Goiás durante muito tempo, inicialmente trabalhando com garantia de direitos de criança e adolescente, depois trabalhando com criança e adolescente em situação de violência na família, violência sexual, e por último eu estava atendendo um autor de violência sexual na agência prisional, dentro de um projeto chamado Invertendo a Rota, que foi um projeto de enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil no estado de Goiás. E só para não estar aqui dentro do nosso assunto, mas eu queria abrir um parênteses. Segunda-feira, dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente. E aí a gente costuma dizer que esquecer é permitir, e lembrar exatamente a gente não deixar essa situação se perpetuar. Então, 18 de maio está aí, segunda-feira. Bom, então o assunto é esse, o mito da impunidade e a redução da maioridade penal. Eu vou pedir para alguém, isso aqui na verdade é meu relógio, tá? Se quando estiver olhando aqui para saber as horas, a gente está começando agora 9h20. Eu vou ver se eu consigo, de qualquer maneira, terminar até às 10, porque eu acho que é um assunto que suscita bastante diálogo, Então acho que é legal depois, a partir do que eu colocar aqui, eu trouxe alguns dados, algumas reflexões, e depois então a gente resguarda o tempo do diálogo. Pode passar, por favor? Então, de onde que eu falo? Primeira coisa eu queria dizer, eu sou contra mesmo, Mas ser contra a redução da maioridade penal não corresponde a ser conivente com o crime, muito menos em concordar com a impunidade. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer isso. Ser contra a redução da maioridade penal não quer dizer passar a mão na cabeça do adolescente nenhum, nem de criminoso nenhum, tá? Eu sou a favor da punição, só que aí vou dizer como isso. Ok. Eu trouxe aqui, são vários documentos, esses são os que eu li, Mas para dizer se está acontecendo, acho que dessa vez um movimento muito legal a nível nacional, que isso aconteceu também das outras vezes que esse assunto veio na mídia, mas eu vou ler junto com vocês instituições, organizações que se manifestaram, tá? Escreveram documentos manifestando ser contra a redução da maioridade penal, porque é uma coisa que afrontaria a Constituição e não resolve a violência como ela está aí prometendo resolver. Então a ONU inclusive soltou uma nota agora, dia 11 de maio, sobre isso, várias organizações não governamentais, conselhos profissionais, como por exemplo Serviço Social e Psicologia, movimentos sociais e sindicatos, o Fórum de Direitos da Criança e Adolescente, a Ordem dos Advogados do Brasil e várias sessões, vários estados, Goiás eu posso dizer, que eles fizeram um documento e estão apoiando a gente nessa luta, o Ministério Público Federal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Nacional de Defensores Públicos, a Associação dos Magistrados e Promotores, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a qual o CONANDA é ligado, e o CONANDA também fez o documento. Então, esses são os que eu li, não estou falando que são todos, mas inclusive o que a gente vai conversar aqui foi em cima desses documentos, em cima dessas notas, e em cima também de uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Paula Mota, tá? Ok. O mito da impunidade. O que é impunidade? A impunidade quando a gente não faz nada, Então, eu queria começar dizendo para vocês, acho que alguns já sabem, que a responsabilidade penal no Brasil começa aos 12 anos de idade. Então, não é nem com 16. A partir de 12 anos de idade, de acordo com o que está colocado no Estatuto da Criança e Adolescente,
tem uma punição. Então, o adolescente responde pelo seu ato infracional, né? Então, eu vejo que a gente está numa guerra de informação, e isso é muito complicado, né? Eu vejo que o posicionamento da mídia nesse assunto aqui, muito difícil. Eu vi um depoimento de um jovenzinho, acho que ele é menor de idade, 16, 17 anos, negro. Aí ele fala: eu sou negro, eu sou pobre, eu não sou bandido, mas ele fala a favor do rebaixamento da idade penal e traz vários dados que eu falo assim: onde que ele está pegando esses dados, né? E são dados totalmente distorcidos. Então é muito importante dizer e verificar a fonte. Tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Onde que você pesquisou isso? Porque essa guerra de informação, ela está muito presente, né? E aí, às vezes, a gente, então, não acontece nada, não acontece, né? Pela legislação, o Brasil pune e responsabiliza o menor de idade, por meio das medidas socioeducativas, né? Então, como a obrigação de reparar o dano, que a gente vê um correlato, né, no Código Penal também, a prestação de serviço à comunidade, que a gente vê muito lá com os maiores de idade, eles pagam a siesta, né, faz algumas coisas desse tipo, penas alternativas que são chamadas, a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional. Então, isso é o que está previsto no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok. Então, de onde que vem essa sensação de impunidade, né? Isso aqui foi um dado que foi colocado num debate até lá da Fátima Bernardes. De 100 homicídios cometidos no Brasil, apenas 8 são punidos. O gargalo da impunidade está na ineficiência da polícia investigativa e na lentidão dos julgamentos. Então, ao contrário do que o senso comum, muito divulgado pela mídia, né, aumentar as penas, aumentar a abrangência de pessoas, não ajuda em nada em diminuir a criminalidade, pois muitas vezes elas não chegam nem a ser aplicadas. Então, não adianta a gente diminuir a criminalidade, o problema é que o que a gente tem aí não é aplicado. Então, a sensação da impunidade é muito mais disso. A gente ouve tantas justiças de corrupção, né? A partir do mensalão, acho que a gente tem um marco importante no Brasil, que a gente começou a ver algumas pessoas de um poder aquisitivo serem presas. Isso é, nossa, muito legal, muito importante mesmo. Mas ainda a gente prende a menor parte das pessoas. A sensação de impunidade aí vai desde crimes, atos infracionais, até pequenos delitos no nosso cotidiano, que a gente, inclusive, às vezes se sente no direito de fazer. Eu pegar uma tinta lá do meu trabalho, isso não é roubo. Eu pegar uma resma de papel, né, levar para minha casa, isso não é roubo. Eu pegar uma caixa de lápis de cor, isso não é roubo. Então, a gente, não é roubo não, roubo não é mesmo, não é furto, né, não está errado. Então, a gente, inclusive, a gente está escutando várias discussões entre o que é legal e o que é imoral, né, o que é antiético. A lei permite, então eu posso fazer. Então, isso, a sensação de impunidade vem muito mais para isso, e a gente está colocando o adolescente como bode expiatório dessa história. Ok. Então, olha, tem um julgamento, inclusive, para o adolescente. Ele, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, eles são processados, são julgados e recebem uma daquelas medidas socioeducativas que eu já citei para vocês. E, na maior parte das vezes, esse julgamento é muito mais rápido do que o julgamento do adulto, e inclusive muito mais duro. A possibilidade desse julgamento resultar numa privação de liberdade, ela é inclusive muito maior no sistema socioeducativo do que no adulto. O sistema socioeducativo, né, tem o juiz ali da infância, ele é um sistema mais aberto porque ele não tem tanto detalhamento lá igual tem no Código Penal. O Código Penal tem tantas garantias, então, se no mesmo roubo, um roubo ali, assalto à mão armada, tiver um maior de idade e um adolescente, né, isso a gente vê vários advogados da área penal dizendo, aquele adolescente ele vai imediatamente ali, numa medida provisória, já ficar no sistema de internação, quer dizer, está privado de liberdade, enquanto o adulto está fora, recorrendo. Não sei se vocês lembram, aí na mídia saiu aquele jornalista Pimentel que assassinou a esposa. A sentença dele saiu agora, depois de 10 anos que ele cometeu um crime, um réu confesso. É réu primário, ele mora, então ele recorreu. Então, assim, depois de 10 anos que a sentença saiu. Né? Então, assim, o sistema do socioeducativo, ele é mais rápido e ele depende até, muitas vezes, depende mais até do próprio juiz, né? Do que da própria
defesa. Uma outra coisa muito dita é o tempo de internação. Ah, mas o adolescente só fica 3 anos só 3 anos, o tempo máximo, né? Essa discussão está muito em voga, aumentar esse tempo. Vamos parar para pensar na adolescência. Lembrem da adolescência de vocês? Ou então vejam os adolescentes. Pega ali um adolescente no 9º ano, 14, 15 anos. E aí depois pega esse mesmo adolescente no ano seguinte, no ensino médio. Está ali no ensino fundamental e depois no ensino médio. Olha a diferença na vida dessa pessoa. O tanto de transformação que às vezes você leva de 15 anos para 18 anos de idade é enorme. A nossa vida, eu posso dizer, né, na minha vida, por exemplo, a idade que eu estou, uma trabalhadora, depois que a gente entra entre aspas, um sistema, né, fiz concurso, sou professora, a minha vida não muda tanto quanto muda de um jovem. Tem algumas fases da vida, né, eu trabalho com abuso sexual, a pessoa fala, é abuso sexual um menino de 16 anos com um menino de 14, um menino de 14, né, com um menino de 12, às vezes às vezes não. Se o menino de 12 anos de idade, porque aí 12 anos de idade vai ter um totalmente infantilizado e um mais maduro. Então, ter essas faixas etárias de 2 anos aí na adolescência é muito tempo. Então, 3 anos talvez para adulto não seja nada, mas para o adolescente é uma vida inteira. Ele perde toda a adolescência dele dentro de um sistema privado de liberdade. Além do que, no adulto, né, pelo Código Penal, você fica só 1/6 da pena, se não for crime hediondo. Né? E o que quer dizer 1/6 da pena? Já é com bom comportamento. Bom comportamento não é igual, porque no sistema socioeducativo o menino é avaliado constantemente. Na agência prisional, bom, posso dizer para vocês que eu frequentei 2 anos o nosso CPP, a nossa POG penitenciária, Ademir Guimarães, fazendo trabalho pela universidade, fui lá pela PUC atender os autores de violência sexual. Então, um trabalho de pesquisa, mas era uma pesquisa que a gente fez, né, a psicoterapia mesmo. Então, eu frequentei. Eu ia 2 vezes por semana atender aquelas pessoas. Então, bom comportamento na agência prisional é só você não ter nenhum BO, nenhum boletim de ocorrência. Você brigar com o outro, ninguém pegar, tá ok. Se você fizer várias coisas, se ninguém, né, se você não assinar, e aí eles põem para assinar aquelas pessoas que são mais pobres, porque tem uma hierarquia lá dentro da agência prisional. Então, esse bom comportamento, não é que estão avaliando o comportamento da pessoa. Se ela não tiver nada registrado na ficha dela, isso é um bom comportamento, ela fica só 1/6 da pena. Então, também o adulto não fica tanto tempo quanto a informação que é dada para a gente. Né? Ok, pode passar. E aí a questão da própria, no adolescente, a medida de internação, então, é semelhante à pena de privativa de liberdade. A diferença é que, mais uma diferença também é que no sistema penitenciário brasileiro, os presídios são imensos, né, são imensas instituições, com condições piores ainda que o sistema socioeducativo. Nós não vamos entrar nessa seara, não é um tema, acho que é um tema muito interessante ser discutido, como é que está o socioeducativo, as medidas de internação hoje no estado de Goiás, mas a gente está organizando um debate disso, não só do fechado, nem aberto também para setembro desse ano. Mas por pior que seja o atendimento socioeducativo, você vai ter nas unidades 120, às vezes 180 adolescentes no máximo, né? E as unidades, as instituições, né, do sistema carcerário, tem mais de 2.000 pessoas, às vezes 4.000 pessoas, né? Em Goiás está quase 2.000 pessoas na POG. Então, nesse sentido, há uma possibilidade muito maior de atendimento adequado para um público menor. É muito mais fácil individualizar um atendimento no público menor do que no público maior. E também, na área da infância, você vai ter um juiz e promotor mais especializados para entender aquela situação, né? À medida que ele vai ficar mais tempo ali, ele vai estudando, ele é um especialista da área, tem mais condições de avaliar até para poder dar uma sentença. E aí a declaração da ONU, né, o documento que foi lançado no 11 de maio, traz essa frase aqui para a gente fazer essa reflexão. Se as infrações cometidas por adolescentes e jovens forem tratadas exclusivamente como uma questão de segurança pública e não como indicador de restrição do acesso aos direitos fundamentais, à cidadania e à justiça, o problema da violência no Brasil poderá ser agravado, com graves consequências no presente e futuro. Então, assim, a gente
está trazendo isso, que baixar a idade penal vai resolver todos os nossos problemas de violência no Brasil. Como se fosse tão fácil assim. As estatísticas mostram que a população adolescente e jovem, especialmente a negra e pobre, está sendo assassinada de forma sistemática no país. Aliás, a gente sabe, inclusive, que assim, a nossa população carcerária, a maior parte das pessoas são pobres também. O rico não vai preso. E aí eu trabalhei na área da violência sexual, vou dizer para vocês. Inclusive, quando a gente falava o perfil do autor de violência sexual na POG, a gente fazia lá um asteriscozinho. No Brasil, só pobre vai preso. A gente pode dizer que só pobre abusa sexualmente. Acompanhei um caso em que um avô abusou da neta, ele não foi preso. Recorre. Depois a sentença saiu, a gente tinha passado, acho que 10 anos do processo, aí pela idade dele, ele pegou só o semi-aberto, porque ele não tinha mais idade de ficar, porque ele era avô, né, quando ele cometeu abuso sexual, então pela idade dele, ele nem chegou a ficar no sistema fechado, né, porque ele tinha dinheiro para poder arrumar advogado e fazer vários adiamentos para a sentença sair. Então, em relação, né, às estatísticas, né, essa situação coloca o Brasil em segundo lugar no mundo, em número absoluto, de homicídios de adolescentes atrás da Nigéria, né, esse é o dado da ONU. Dos 21 milhões de adolescentes que vivem no Brasil, apenas 0,013% cometeu atos contra a vida. Os adolescentes são muito mais vítimas do que autores de violência. Então, assim, estou trazendo fonte, né? Quem está dizendo isso, tá? Pode mudar, por favor. E aí a gente costuma dizer, olha, e eu particularmente acredito mesmo, rebaixar a idade penal, a gente vai aumentar a violência no Brasil. Em que sentido? Primeiro que o sistema penitenciário adulto é o gerador de violência na escola da criminalidade. Ah, mas esse adolescente está aí fora, também onde ele vive é uma escola de criminalidade. Né? Assim que às vezes alguns, já escutei um deputado, né, falar isso, onde ele vive também é, né, bolsões de miséria, lugar onde ali ele está convivendo com tráfico, roubo, né, uma violência. Ok, mas ali pode ter uma possibilidade de ter uma referência diferente. Lá dentro do sistema prisional, também é o Estado que está se responsabilizando e colocando ele num lugar onde não tem alternativa. A gente esquece que a pessoa vai para a prisão, gente, mas sai, tá? No Brasil não tem prisão perpétua. Então a gente esquece que esse sujeito volta para a sociedade. Então quanto mais novo você vai, mais novo você vai voltar também, né? Não é à toa que o crime dos adolescentes, nossa, mas os adolescentes é muito, os crimes são muito baixos, são muito violentos. O adolescente é muito inconsequente muitas vezes. Então, assim, por isso que eu tenho mais medo ainda de colocar esses meninos nesse sistema penitenciário que a gente tem hoje. E aí tem todo, dentro das penitenciárias, tem todo um processo mesmo de aculturação, de vinculação com a cultura carcerária, de fortalecimento de uma identidade carcerária, de uma identidade de criminoso. Eu sou bandido mesmo. E eu vou ver, é bom ser bandido, a gente sabe disso. Né? Aquele de Goiânia, não sei se vocês, né, a Samira chegou aqui, aquele rapaz que matou várias moças, o rapaz da moto, né? Você sabe que esse rapaz recebe várias cartas de mulheres na agência prisional? Aquelas coisas que, tipo assim, o que é isso? Como assim? Aquela coisa do poder do bandido, né? Então, assim, a prisão é boa. Claro que o bandido está lá na prisão e fala que a prisão é boa, senão ele se mata, né? É boa nada, gente. Se a gente ficasse no hotel de luxo, 5 estrelas, sem poder sair, provavelmente a primeira semana, talvez no máximo o primeiro mês, conforme o tipo de experiência que a gente vai achar a melhor coisa do mundo, né? Você vai fazer tudo. Depois que você já fez tudo, já foi para a piscina, já foi para a sauna, já foi não sei o quê, né? Ai, agora eu quero um pouco sair, quero fazer outras coisas. Pode não. Né? Então, a privação de liberdade, ela é maior pena. Não precisa, a partir da privação, ter outras coisas mais agravantes, né? Isso já é ruim para qualquer um. Então, de qualquer maneira, no sistema carcerário tem essa identidade criminosa e nós estamos falando de adolescência. A adolescência, isso é mais sério que outras etapas da vida, porque é na adolescência que a pessoa está em processo de formação da própria identidade. Pode passar, por favor. Então, assim, o adolescente, né, está deixando de lado mesmo aquela... Por mais que a gente diga o adolescente não obedece a família, não obedece mesmo, né? É o momento que ele quer ser um indivíduo, né?
quer saber dizer, tem uma pesquisa que eu vou falar de adolescente, eu costumo dizer dela, é de uma coisa bem bobinha. É uma mãe, né, uma filha, tem uma festa para ir, tem um vestido rosa e um azul. A mãe escolhe o vestido azul para a filha, para ela ir para a festa como o mais adequado. A filha também acha que o vestido azul é mais adequado, ela também sozinha escolheria o azul. Mas quando a mãe diz para ela, vai com o vestido azul, ela pega e vai com o rosa. Por quê? Né? Porque o sentimento adolescente, eu não sou criança para minha mãe ficar escolhendo meu vestido. Eu que vou escolher. Então, quando a adulta, inclusive, escolhe por, atrapalha. Eu já educou lá na infância. Então, se tu falasse nada, mas ela pergunta qual vestido, qual roupa que eu vou. Ok, ajuda. Qual vai ser mais adequada, como é que é o ambiente, como é que você vai se sentir melhor. Então, o adolescente, ele está exatamente nessa fase de distanciamento da família, ele está formando a própria identidade, é uma fase em que ele vai definir profissão, definir, né, a própria orientação sexual, tem um monte de coisa. Então, o grupo, nesse momento, é muito importante. Então, ele distanciamento dos pais, identificação com os pares. Então, o grupo é muito importante. Então, se esse adolescente, nessa fase, é colocado num lugar onde afirma para ele a identidade de criminoso, a probabilidade de ele virar verdadeiramente um criminoso é muito maior. E abrindo só um parênteses, que eu não posso deixar de provocar, que eu não dou conta, hoje é o que a gente está vivendo no nosso sistema socioeducativo, que eu digo que é uma tristeza. Porque hoje a maior parte das pessoas que trabalham, os educadores, entre aspas, que trabalham no sistema socioeducativo, chamam esses meninos 25 horas por dia de bandido. Eu digo 25 horas por dia porque é 25 horas por dia mesmo, né? Você não presta, é bandido. Então a gente está afirmando para ele a identidade de bandido. Só que eu acredito que a gente possa mudar, é mais fácil mudar esse sistema, que ainda em Goiás só teve um concurso, né? Só teve um concurso, inclusive, no SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, que regulariza, né, regulamenta essa área, não existe a figura de agente de segurança. O concurso do Estado de Goiás selecionou agente de segurança. Existe a figura do sócio-educador. Né? Então, acho que a gente ainda pode melhorar para conseguir avançar nisso. Então, de qualquer maneira, é nessa fase que o adolescente está formando sua identidade. Então, a gente pega esse adolescente e leva para um lugar dizendo para ele, você é um criminoso, a gente está corroborando, ele vai realmente sair de lá um criminoso e vai sair muito pior do que entrou. Então, nesse sentido, a violência pode, inclusive, aumentar. Né? Paralelamente a isso, a sociedade também está dizendo para, assim, nesse processo de formação de identidade, o que a gente diz para o adolescente é muito importante, né? Isso o Antônio Carlos Ciampa da Costa diz sobre o processo de formação da identidade. A expectativa que eu tenho de um adolescente, ela é importante na formação da identidade dele. E a gente sabe, vocês trabalham com educação, mesmo a criança. Você vai falar para a criança, você é burra, você não dá conta, ela passa, inclusive, a não dar conta, a não conseguir. Então, isso, a gente acreditar nessa potencialidade é uma coisa muito importante na formação de identidade do sujeito. Né? Ok, pode passar. Então, bem nessa fase da vida, que o sujeito está procurando a identidade, a gente diz para ele, olha, sua identidade é criminosa. Bem nessa fase, o que a gente está fazendo? Né? O resultado disso é mais violência, mais gente vai passar pelo sistema carcerário e vai sair de lá ainda pior. Então, o processo de investimento na formação de identidade na juventude, voltada para coisas boas, positivas, é abortado por um processo de fortalecimento de uma identidade negativa voltada para a criminalidade. O sujeito vai para o sistema carcerário, rotulado de uma identidade de criminoso, e aquilo só fortalece a identidade criminosa. Então, o que eu estava falando, a pessoa sai da cadeia, né? Então, justamente por estar adolescente, ainda desenvolvendo o seu caráter de personalidade, é imprescindível que o Estado utilize-se desta fase para a vida gerar frutos sociais positivos. Quanto mais jovem, maiores são as chances de ressocialização. Também é uma maneira muito fácil do Estado se eximir da responsabilidade. Joga esse adolescente para a cadeia. Né? Eu acho que é mais fácil para os parlamentares propor uma medida dessa, prometendo que vai resolver o problema da violência no Brasil, ao invés de arregaçar as mangas e fazer
A mídia, a gente sabe que ele dá muito mais trabalho mesmo. A educação é mais longa, a resposta não é imediata. Mas a gente tem experiência dos países que investiram nisso, né? Não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, a diferença que fez na história daquele país. Então é mais fácil, às vezes gera mais voto. Mais ou menos, porque promete, mas é porque aí sempre vão arrumar uma nova desculpa, né? Na hora que rebaixar a idade penal, a gente tem certeza que a violência não vai resolver, né? A estatística, a história mostra isso. Aí eles virão com outro argumento e com outro, ao invés de ir lá resolver fazer uma reforma política de verdade, não aceitar dinheiro para as campanhas, né? Votar em não reeleição dos parlamentares. A gente tem parlamentares aí que estão há quanto tempo no Congresso? É uma vida inteira. Tem parlamentares que não sabem nem que isso virou profissão. E isso eles não querem sair dessa, né? Não vejo nenhum parlamentar, só os que não entram contra a reeleição no processo legislativo. Né? No executivo tem só 2, ele tem aí já quem querendo, que nem tem nenhuma reeleição, só 2 mandatos, mas isso devia vir também para os parlamentares, né? No legislativo. Ok. Então, no estatuto fala isso, né? É adolescente de 12 a 18 anos e fala que, que a adolescência também é uma condição peculiar de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Aí muita gente fala assim, não, mas esse menino sabe o que faz? Sabe mesmo, né? Quando a gente fala peculiar, essa condição peculiar, a gente não está querendo dizer que o adolescente não tem discernimento. Ele sabe o que é certo, o que é errado, sabe o que faz, pensa e tem opinião. Quando a gente diz que o seu desenvolvimento ainda é peculiar, ainda é uma etapa de desenvolvimento em que a responsabilidade por esse desenvolvimento é do Estado, da família e da sociedade. A gente não está desistindo do adolescente, a gente ainda quer investir nele. Saber o que é certo e o que é errado a partir de 7 anos de idade a gente já sabe. Né? Então, assim, não é porque é o discernimento. Tem eu nem sei onde que eu coloquei isso. Era um assunto que eu queria falar, mas eu fiquei meio perdida nele. Mas eu vou dizer agora. Se a gente rebaixar a idade penal, daqui a pouquinho, com certeza, a gente vai rebaixar também a questão dos direitos civis, né? Mas já que ele pode ser preso, então ele já pode dirigir, ele já pode beber. Por que os seguros, e aí o que significa colocar um adolescente? Porque assim, o lobby da indústria automobilística e da indústria de álcool é pouco não, gente. Nós estamos falando de dinheiro, a população que a gente vai aumentar. Por que o seguro, porque eu tenho carro, meu menino, só de eu ter um filho de 18 anos, ele nem precisa tirar a carteira. Meu seguro já é mais caro. Por quê? Porque as taxas de acidentes são maiores mesmo. A gente sabe de muitos adolescentes que pegam um carro com 16, 17 anos escondido e que então a gente está achando que os nossos jovens estão prontos para isso. A gente vai pegar por causa daquele menino que apareceu na mídia, que fez aquele crime bárbaro, a gente vai fazer uma lei que é para todos, não é para ele, para toda a sociedade. A gente está legislando em razão das exceções, porque aí a mídia faz um alvoroço tão grande. Não estou falando que eu sou a favor disso, acho uma barbaridade mesmo, né? Alguns adolescentes precisariam às vezes de um jeito de lidar com eles de uma maneira diferente. Que eu não sei se é necessariamente aumentar o tempo de prisão, mas que tem que ser diferente, tem. E eu não vou tratar da mesma maneira um adolescente que cometeu um crime bárbaro de um adolescente que roubou, até com porte, né, com arma, mas em razão de um tráfico, em razão de uma outra coisa. Né? São situações diferentes. A propósito do SINASE, se é para atender no máximo 40, a propósito do SINASE são no máximo 40 adolescentes por grupo. Por que 40? Porque eu sei o nome de cada um. É o Carlos que cometeu tal crime, é o Fábio que fez tal crime. Então eu sei o nome de cada um, esse é o projeto de vida de cada um. Eu tenho condições de individualizar esse atendimento para propor uma mudança efetiva. Né? Então a gente tem que pensar nisso também. Ok, por favor. Então reduzir a maioridade penal não reduz a violência. Segundo dados do Unicef, né, em relação à experiência mal sucedida dos Estados Unidos, o país que assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança aplicou em seus adolescentes penas previstas para os adultos. Os jovens que cumpriram pena em penitenciárias voltaram a delinquir e de forma mais violenta. O resultado concreto para a sociedade
foi o agravamento da violência. Né? Isso é um dado, gente, não sei o que estou inventando. Pode passar, por favor. Não se faz milagre mudando a lei. Isso é uma outra coisa, né? A gente muda a lei, um dia para o outro acima todo muda, né? Pesquisa do Ministério da Justiça aponta que a população carcerária no Brasil entre 1995 e 2005 saltou de 148 mil presos para 361.402. Este período de crescimento de 143,91% dos índices de criminalidade ocorreu após a promulgação da Lei dos Crimes Hediondos. Vocês lembram disso? Tem muita gente novinha aqui, não lembra, mas a minha idade vão lembrar. Um clamor na época, foi uma época que uma filha de uma... Ela é autora de novelas da Rede Globo, e a filha dela foi cruelmente assassinada, né? Realmente foi uma coisa muito chocante, né? Foi um crime bárbaro. Aí esse cara só vai ficar esse tanto de tempo na cadeia, vamos criar crime, né? A lei do crime hediondo, que é o criminoso sabendo que a lei está mais apertada, ele vai deixar de praticar o crime. Olha o resultado. Né? Segundo o jurista Luiz Flávio Gomes, eu vi isso no jornal, desde 1940 até hoje, o Congresso reformou o Código Penal 156 vezes e não alterou nada o índice de criminalidade. Né? Então, assim, a lei não é mágica. A lei é uma ferramenta para a gente conquistar algumas mudanças na sociedade. Né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer, a lei não é mágica. Então, a simples prisão do indivíduo não diminui a criminalidade. Então, o Brasil tem aumentado a sua taxa de encarceramento e isso não tem repercutido, né, diminuído o índice de criminalidade mesmo. Então, a repressão é ensinar, principalmente eu trabalho na área de violência sexual, né, a gente trabalha muito com esse conceito, né, da submissão. Repressão é ensinar a submeter, mas isso não leva a construir referenciais positivos. E ainda mais no Brasil, a gente tem uma onda da impunidade, a gente acha que vai dar um jeitinho. Não, pode ter até pena de morte, não, mas é porque comigo não vai acontecer. Eu vou dar um jeitinho, eu não vou ser preso, essa lei não se aplica a mim. Eu ando meio impressionada em Goiânia, não sei aqui em Catalão, mas o tanto que as pessoas assim, fura sinal, assim, falando depois das 10 da noite, né? Tipo, 3 horas da tarde, dá uma olhadinha, se não é o sinal que não tem ali a coisa da multa, a pessoa passa, simplesmente. Aí para o carro em cima da calçada, tem uma placa lá, né? Que aprende a dirigir, sabe que quando tem um E e um X, é proibido parar. Eu me lembro que quando eu era criança, aquela placa me chamava tanta atenção, nossa, não pode parar, não pode nem parar para a pessoa descer. Não, não pode parar. É um lugar que se você der uma paradinha, vai atrapalhar o trânsito. Você para ali, onde tem só um Ezinho com barrinha que é proibido estacionar, mas você pode parar, a pessoa desce e continua. O povo estaciona, deixa o carro lá, liga o pisca-alerta e sai do carro. Para em vaga de idoso, né? Minha menina falou que um dia a coleguinha dela foi pro shopping e o pai da menina parou na vaga de idoso e rindo, né? Aí para mesmo, não sei o que e tal. E ela veio e falou assim, nossa mãe, ele foi, ainda parou na vaga de idoso e falou, para mesmo, porque ninguém manda nele, porque não sei o que, né? Então, é muito mais um processo de conscientização e não só a repressão. A gente tem que aprender o que é certo, o que é errado, isso que faz mudança de atitude. 18 anos. Primeiro a gente tem uma coisa com assim, aquele crime agora recente, né? Que o rapaz matou 3 dias antes de fazer o crime. E a gente vai ter qualquer idade que a gente estabelecer, né? O estabelecimento de uma idade, realmente ele é uma coisa, como é que se diz mesmo? Você estabelece, ele é uma o quê? Quem me ajuda? É uma coisa que a gente não escolhe. De qualquer maneira, se você pôs 16, 15, 17, você vai ter aquela pessoa que um dia antes de cometer aquele crime, né, ele não vai acontecer nada. Onde que ele vai, a penalidade dele vai mudar. Mesmo se a gente fizer isso com 16 anos, né, 3 dias antes de cometer os 16 anos, vai ser a mesma coisa. Né? Então é uma coisa assim, que veio, que é uma convenção. Vou dizer exatamente isso, que é uma convenção. Né? Mas hoje, a nível internacional, é
é uma idade que a maior parte dos pais tem escolhido, né? Inclusive quando se define até que idade que vai a adolescência. E se também idade fosse fator positivo, os maiores de 18 anos não cometeriam crimes, né? Quando na verdade são protagonistas de mais de 90% deles. Isso demonstra que a redução da maioridade penal de 18 a 16 anos, por exemplo, não constitui por si só um freio inibitório às condutas delitivas. Não é porque um sujeito diz, nossa, agora eu tenho 18 anos, eu posso ir para a cadeia, vou parar de roubar, vou parar de usar droga, vou mudar minha vida. Eu acho que às vezes até tem muito adolescente que tem muitos planos para quando vai fazer 18 anos, né? E aí quando faz 18 anos, acho que fica em um mês, aí vê que a vida continua a mesma coisa, né? Continua fazendo os mesmos atos. Então isso não tem servido de freio, né? Será que vai servir para 16 anos? Por quê? Então, e também, nos 50 países que reduziram a maioridade penal, não se observou redução da criminalidade, sendo que a Alemanha e a Espanha, após reduzir a maioridade penal, voltaram atrás nessa decisão diante da ineficácia da medida. Mas existe uma tendência mundial, né? A Convenção Internacional de Direitos da Criança considera a criança até 18 anos e há um sistema de responsabilização próprio para essa faixa etária, né? O Brasil é signatário da Convenção Internacional de Direitos da Criança. Essa é uma das coisas que se discute da impossibilidade dessa redução da maioridade penal. Pode passar, por favor. Então, as leis não podem ser, isso que eu já falei, né, que as leis não podem se pautar na exceção, não é porque alguns poucos adolescentes que cometem crime que a gente então vai criar uma lei para todo mundo, né? E segundo o Conselho Nacional de Justiça, o índice de reincidência no Estado de São Paulo não existe dado a nível nacional, tá, gente? Algumas pessoas que estão trazendo esse dado a nível nacional, tem uma discussão se os dados são fidedignos ou não, então vocês de São Paulo. Foi de 12,8% dos menores que sofreram sanção por medida socioeducativa em 2010. Já com relação ao sistema penitenciário comum, o então ministro do CNJ, César Peluso, declarou que em 2011, 70% dos presidiários reincidem no crime, que pese não haver dados oficiais divulgados. Pode dar, por favor. Aqui eu trouxe um quadro só de Goiás, para dar um pouco uma contextualizada, né? Esse aqui é um dado de 2013, tá? Eu não tive acesso ao de 2014. São os atos infracionais mais frequentes no plantão interinstitucional. Então vocês vão ver lá, ó, a maior parte é roubo, furto. O pessoal fala que hoje, estou falando em termos de diz, né, de observação empírica, que o tráfico de drogas que tem crescido muito. Os meninos têm vindo muito com esse perfil para dentro do sistema socioeducativo, né? Então você vai ver que vias de fato, né, a porte de arma está em menor número. E aí uma outra discussão é a questão da cláusula pétrea, né? Acho que eu já ouvi falar isso também, está bem divulgado aí na mídia, que é aquelas que não podem ser modificadas por emendas surgidas pelo Congresso Nacional. Então a Constituição não descreve explicitamente quais artigos seriam os pétreos, mas o artigo 60, em seu quarto parágrafo, determina que não poderá ser alterado proposta de emendas relacionadas a abolir 1. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Nesse sentido que muitos juristas falam, olha, a gente está ferindo esse quarto, que é os direitos e garantias individuais. Pode passar, por favor. Então, nesse sentido, aí tem uma discussão de que, não, olha, está lá no artigo 5º, lá no artigo 5º não fala, né, da questão dos 18 anos, essa idade de maioridade penal está lá na frente, no artigo 228. Então, mas tem toda uma discussão de que não é porque está ali no artigo 5º que não pode, porque o que tem que obedecer são aqueles, o que diz lá no artigo 6º. E também tem outro princípio, estou falando porque a OAB diz assim, que se passar dia 27 de maio agora, né, na outra semana, é o dia da votação, inclusive lá de Goiânia tem uma caravana prevista para ir, né, pelo menos um ônibus, o pessoal está se mobilizando para ir, porque é o dia da votação, né, na Câmara. Mas se passar, porque vai na Câmara a votação, depois vai para o Senado e depois volta para a Câmara. De qualquer maneira, se passar em todas essas fases, a OAB Nacional já disse que vai entrar com uma ADIM, que é uma associação de inconstitucionalidade, inclusive por causa desse princípio da vedação do retrocesso social. Você não pode
aplicar uma medida que você faça um retrocesso social. Então, assim, é uma discussão, e aí você vai ver pessoas falando que é possível e outras falando que não é possível. Então, na verdade, a discussão é aberta. Né? Obrigada. Então, e aí? Vítima ou algoz? Então, educar é melhor e mais eficiente do que punir. Reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude. Acho que é muito cômodo para o Estado, né? Reduzir. Inclusive, em Goiânia, a gente fez uma audiência pública, a gente tem feito várias, né? De assistência social também, a gente fez uma outra. Teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa e o deputado que foi coordenador no Estado da Secretaria de Cidadania e Trabalho, órgão que é responsável ao qual está ligado o SINAS, né? Sistema Socioeducativo. E ele se colocando como a favor do rebaixamento da idade penal, porque ele disse que ao conversar com os adolescentes falavam, eu vou roubar mesmo, etc. Então, claro, a gente está dando essa identidade para esse adolescente. Não tive oportunidade de falar com ele, mas ainda quero até ter essa oportunidade para dizer, é mais fácil reduzir do que consertar, né? Acho que ele viu que o trabalho é tão difícil, ele tem estado, né? Tem sido difícil aqui no estado de Goiás, mas é muito mais fácil rebaixar a idade penal do que realmente trabalhar com esses adolescentes. Agora, as histórias positivas, eu tenho uma amiga que trabalhou muito tempo em Tumbiara, no sistema de internação, e ela me contou uma história bonita de um menino muito difícil, inclusive com alguns problemas de saúde mental também envolvido, o nível de agressividade dele, porque ele tinha isso. Então, como era um menino muito difícil, elas resolveram fazer um trabalho mais perto. Então, todo dia ela se encontrava com esse menino. Um dia ela, que era assistente social, e outro dia psicóloga. Começaram a atender o menino diariamente. O menino mudou. Eu falei assim, tá vendo? Quando a gente investe e quando a gente diz para a menina, a gente acredita em você, ele muda. Eu falei para ela, escreve esse caso, precisa escrever caso, nome, né? Não precisa, nome não, apelido, mas local, idade, para a gente saber dessas possibilidades. Como é que o menino era antes, como é que o menino ficou depois. Então, os adolescentes são as maiores vítimas e não os principais autores da violência, né? E é importante trazer esses dados, gente. Os homicídios de crianças e adolescentes brasileiros cresceram vertiginosamente nas últimas décadas, né? 346% entre 1980 e 2010. De 1981 a 2010, mais de 176 mil foram mortos e só em 2010 o número foi de 8.686 crianças e adolescentes assassinados, ou seja, 24 por dia que se daria. Os nossos adolescentes estão morrendo. Em Goiânia, a Caju, que é a Casa da Juventude, né, ligada até a Igreja Católica, tinha um padre lá que estava fazendo todo um trabalho de enfrentamento, inclusive acusando a polícia militar de estar matando os jovens, saiu fugido, né, porque foi ameaçado. Tinha alguns parlamentares também, mas o parlamentar acaba que ele tem mais, vamos dizer, uma pessoa mais pública, menos possibilidade de ser assassinada e ser apagada. Né? Então é uma realidade muito cruel presente no Brasil e no nosso estado também. Mas deve-se levar em conta que o jovem em conflito com a lei também é vítima da falta de educação, desemprego, de oportunidades, desagregação familiar, de uma sociedade marcada pela exclusão. Eu me lembro de um parlamentar que é a favor do rebaixamento da idade penal, falou assim, não, vamos falar dessas coisas não. Eu falei assim, mas como que a gente não vai falar disso? Né? Então a gente vai pegar só essas exceções, esses adolescentes que cometem esse crime, né, que são violentos, e a gente não vai fazer essa, porque isso aqui dá muito mais trabalho mesmo. Isso aqui a prefeitura e o Estado tem que investir cotidianamente, investir numa escola de melhor qualidade, investir lá naquela família, né, para a família ter condições, inclusive financeiras, né, de cuidar dos próprios filhos. É muito mais complexo, com certeza. Não é só uma canetada, né, é um trabalho que ele é mais processual. Então a gente sabe disso, que as vítimas têm cor, classe social, endereço, em sua grande maioria são meninos negros, pobres, que vivem nas periferias das grandes cidades. Então a gente está muito mais diante de um grave problema social que, se tratado exclusivamente como caso de polícia, poderá agravar a situação de violência no país. Né? E é o que a gente está fazendo. A maior parte dos adolescentes já são adolescentes excluídos. E esse é mais um detalhe que eu queria dizer também, que é essa reflexão minha. Às vezes me passa pela cabeça fantasia, né? A gente pode fantasiar, né? A gente não paga
por isso, mas às vezes eu fico imaginando assim, o Código Penal, ele vai adiando, né? Então, assim, se eu sou um parlamentar, eu sou rico, eu tenho dinheiro, e meu filho de 16 anos cometeu um crime, ele não vai para a cadeia se estiver dentro do Código Penal. Se for do ECA, vai. O ECA prende adolescente rico ou pobre. O sistema penal não. Não seria isso uma possibilidade de, então, a gente melhorar para a adolescência, né, filha da classe rica, a impunidade? Porque os meninos são punidos, gente. Isso aí eu tenho certeza, eu garanto, porque a gente lá na prática, a gente está vendo alguns adolescentes de classe social, né, mais favorecida dentro do sistema de operação. Claro que é a minoria, né, porque acaba que é a minoria que pisa na bola de maneira que você não consegue reverter, né, a própria situação. Claro que, por exemplo, eu acompanhei um adolescente que ele cometeu abuso sexual. Coisa ruim, péssima, né? Um menino de 14 anos de idade que abusou de um menino de 8 anos. Como um menino que tinha uma família um pouco melhor estruturada, rico não, pode dizer que ele é rico, mas também ele é pobre demais, né? Então ele estava numa escola do SESI, então uma escola um pouco melhor, então a família veio, né? E aí esse menino veio para o atendimento na aldeia juvenil. Eu falei que vocês estavam trabalhando com o autor de violência sexual. Então, nesse processo, a gente já começou a fazer o atendimento, né? Precisa própria psicoterapia, ele foi lá na família, ele pediu desculpa para o menino, ele assumiu toda a responsabilidade, ele foi fazendo uma série de coisas que, quando ele foi, né, foi ser julgado, ele pegou a medida LA, de liberdade assistida, ele não foi para o centro de internação, né? Que, inclusive, acho que não era adequado mesmo para o caso dele, pelo tanto de mudança que já tinha feito na própria vida dele, no cotidiano, de mudança na própria escola, né? Então, tá vendo a possibilidade? Agora, é uma família que tinha uma informação, inclusive para levar esse menino para ser atendido lá na aldeia juvenil, que era um projeto da PUC Goiás. Porque se é um menino que não tem essa informação, não vai, te atendia os vizinhos lá, de onde a aldeia juvenil ficava. Agora, a família com um pouquinho mais de informação, ela vai atrás para exatamente permitir que esse menino não vá para a internação. E aí, se a gente aumentar, né? Rebaixar para 16 anos de maioridade penal, os filhos da classe rica, com tantas possibilidades de recorrer, não serão presos. Então, para finalizar, né, o que fazer? Então, a gente tem que pensar mesmo em alternativas no campo da educação, no campo da oportunidade de trabalho, oportunidade para construir visibilidade para as coisas boas que esse sujeito faz, né? Não tem política pública para o jovem, gente. Você pega o PET de 7 a 14 anos só, o que tem para o jovem? A partir de 14 anos de idade. Tem praticamente nada. Tem a profissionalização, mas muito pouco. Abarca um número mínimo de adolescentes, né, a partir de 14 anos como jovem aprendiz, a partir de 16 anos, que os que conseguem realmente dar uma história diferente, né, para a própria vida. E aí, a criminalidade, o tráfico de drogas, dá visibilidade para esse adolescente. Eu sou alguém, eu compro roupa, eu compro celular, e eu sou alguém importante no meu grupo. Eu sou aviãozinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, esse menino ele tem uma visibilidade lá no tráfico de drogas. Então, a gente tem que, nas nossas políticas sociais, começar a dar visibilidade para esse menino, pela aptidão dele, pelo aquilo que ele faz, e não pela falta do que ele faz. Né? Porque se a gente não dá essa visibilidade ao lado positivo, outras pessoas vão dar, porque visibilidade todo mundo quer. Todo mundo precisa de uma identidade. Nós todos precisamos de ser alguém. Né? A gente não quer ficar nesse anonimato. Então, a gente quer desenvolver os nossos próprios potenciais. Pode passar. Então, a gente tem que... eu falo muito da importância da gente realmente confiar nessa capacidade da juventude. Né? Se a gente acredita nos nossos filhos, por que a gente não vai acreditar nos outros adolescentes? A capacidade de transformação do jovem é muito grande. E só para terminar aqui, contar um último casinho, que foi um CREAS, não me lembro de qual cidade, mas de dando curso, a menina falou. CREAS é o Centro de Referência de Assistência Social, Centro Especializado de Referência de Assistência Social. Então, o menino que está cumprindo a medida socioeducativa é bem aberto, a referência dele é o CREAS. E aí o pessoal costuma atender, né, assim, separados, grupos de gangues diferentes, que os meninos se reunirem, né, eles vão brigar, eles vão se matar.
E aí, exatamente, foi na época de 18 de maio, estava fazendo um evento com todo mundo, né? 18 de maio, pintaram faixas, camisetas, não sei o quê. E aí, cada dia da semana com um grupo. E aí, tão envolvidos com o trabalho, que ninguém pensou que aqueles dois adolescentes, que eram dois adolescentes que não poderiam se ver porque iriam se matar. E aí, lá no dia do evento, a assistente social, de repente, né, falou, nossa, se fulano, a gente chamou os dois para o evento. Quando ela estavam lá os dois pegando junto uma faixa. A gente sai desse lugar de dizer para o menino que ele vai matar um ao outro. Quando a gente tem uma causa maior, a gente tem a possibilidade de resgatar a nossa potencialidade para construir uma sociedade diferente. E aí isso vira bobagem. Essa rixa aqui pessoal perde importância. Por que os meninos estavam lá juntos pegando uma faixa? E a gente, eu acredito que muitas vezes nós fomentamos essas brigas. Não estou falando que não tenha. A rixa tem sim. E a gente tem que exatamente fazer uma reflexão. Essa rixa serve a quem? A polícia mata os meninos com a mão dos outros. Ele pega um menino aqui do grupo, solta ele no outro bairro. Aí os meninos do outro bairro matam esse menino. A polícia que matou, gente. A que soltou o menino lá. A polícia não fez nada, quem matou foi o menino. E os meninos estão sendo usados, a gente não faz essa reflexão com eles. Né? E aí dá muito mais trabalho. Né? Mas é o que a gente tem que fazer. Ok. Então, a política pública deve expressar a consolidação dos direitos de cidadania que se vinculam às condições necessárias ao pleno desenvolvimento e realização das potencialidades humanas. Para encerrar, o perdão não é para o ato, mas para a pessoa. Né? Na verdade, eu fiquei na dúvida se trazer essa frase ou não. Posso até confessar para vocês, às vezes não sei diagramar, né, o PowerPoint e querer pegar esse fundo, né, essa cor, etc e tal. E essa frase eu uso muito, na verdade, para o autor da violência sexual. É porque quando a gente vai falar em Goiânia, a gente acabou de fazer um trabalho com a população de rua. A gente até consegue sensibilizar as pessoas para mostrar que o morador de rua precisa, né, de cuidar, precisa de ajuda. Agora, quando a gente vai falar do adolescente, é impressionante tantas pessoas. Esse adolescente dá muito trabalho. Esse adolescente quer ruim. Esse adolescente não quer nada com a vida. A gente vai na instituição de acolhimento, a gente não pega mais adolescente. A gente só quer criança, adolescente dá muito trabalho. E aí o que a gente está fazendo? Esse adolescente dá muito trabalho, vamos logo colocar lá naquela prisão mesmo. Esquece que vai voltar para a sociedade porque é muito difícil. Né? Mas assim, não é o ato a violência ela é inaceitável em qualquer circunstância. Então não tem perdão para a violência. Não tem perdão para a violência. Mas a gente pode acreditar que aquela pessoa pode mudar e a partir de um novo projeto de vida começar a fazer as coisas diferentes. Por isso que o perdão é para a pessoa e não para aquilo que ela fez. Mas na potencialidade dela poder mudar e não mais cometer aquela violência.